Tiago capítulo 4, verso de número 1. Fala, pastor. Amém. De onde vêm as guerras e contenda entre vós? Porventura não vem disto, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, logo matais, invejais e não podeis alcançar. Logo combateis e fazeis guerra. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou pensais que em vão diz as Escrituras, o Espírito que Ele fez habitar em nós, anseia por nós até o ciúme. Todavia, dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos para Deus, e ele se chegará para vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de espírito vacilante, espírito dobre, diz uma outra versão, purificai os corações. Senti as vossas misérias, lamentai, chorai. Torne-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Amém? Senhor, dá tua graça sobre nós, essa graça prometida. Senhor, eu sei que verdadeiramente a tua palavra diz que a tua igreja é a menina dos teus olhos. Teu projeto desde lá de Gênesis, Deus, foi constituir filhos e filhas que te adorem, Deus. Que verdadeiramente, Senhor, adoram o teu nome e se relacionam contigo. Senhor, tu não tem prazer na morte do ímpio, mas a tua palavra nos garante que tu queres que antes todos se voltem e se convertam a ti. Senhor, tu fez um projeto. Tu deu o seu Filho amado por nós. Tu deu verdadeiramente por amor a nós. Não somos nós que te amamos, o Senhor nos amou primeiro. E se hoje nós amamos, é porque tu és amor. E nós conhecemos o teu amor através do relacionamento contigo, Deus. Senhor, a tua palavra nos diz nessa manhã que nós pedimos e não recebemos, porque nós pedimos mal. Tua palavra nos diz que tu tens ciúme de nós. E a tua palavra nos exorta, Senhor, a verdadeiramente nos separarmos das coisas do mundo. Diz que quando nós somos amigos do mundo, nós somos teus inimigos. E eu sei, Pai, que Tiago escreve para nós. Tiago não escreve para aqueles que estão fora da aliança, para aqueles que não conhecem a tua graça. Ele está escrevendo para aqueles que verdadeiramente te conhecem. Ele está exortando a sua igreja, os seus filhos, irmãos e irmãs, lavados e redimidos pelo sangue do teu Filho, Pai. É para nós esta palavra, tão atual quanto ela foi escrita, Senhor. E dá-nos tua graça, para que a gente possa entender aquilo que tu queres falar nessa manhã ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém? É interessante esse texto quando diz que Deus, ele tem ciúme de nós. E fala também que se nós somos amigos de Deus, nós somos inimigos do mundo. Se nós somos amigos do mundo, nós somos inimigos de Deus. Agora, em que se traduz essa questão de ser amigo de Deus? Tiago capítulo 2, verso 23, ali o escritor falando sobre Abraão, ele diz, e se cumpriu a escritura que diz, e creu Abraão a Deus, e isso foi-lhe imputado como justiça, e ele foi chamado... Uau! Então tem alguém que está escrito na palavra de Deus, que se tornou amigo de Deus. Nós podemos tirar da vida de Abraão alguns ensinos, querido. Por que ele foi chamado aqui amigo de Deus? E no texto nosso dessa manhã, Deus fala que se você é amigo do mundo, você não é um amigo de Deus. Ou você é um dos dois. Ou você é amigo do mundo, ou você é amigo de Deus. E diz que
ele fala aqui infiéis. Será que você não sabe que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? O que faz que realmente com que a gente possa ser inimigo de Deus? Ou, vamos colocar de uma forma positiva, o que faz com que nós nos tornemos amigos de Deus? Ao olharmos aqui para a vida de Abraão, talvez a gente possa começar a responder a essa pergunta: como ser amigo de Deus? Diz que Abraão foi chamado amigo de Deus. Por quê? Deus chega para Abraão e fala assim, Gênesis capítulo 12, verso 1. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Uau! Que grande mapa que ele deu para Abraão, né? Juntamente com esse chamado, Deus começa a dar promessas. Deus começa a falar para ele, olha, Abraão, eu vou te dar agora várias promessas. E começa, eu farei de você uma grande nação. Nós sabemos pela história, pela Bíblia, que Abraão e Sara já eram avançados em idade, não tinham filhos. E Deus começa a falar, você vai ter filhos. Eu vou fazer uma grande nação. Eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E todas essas bênçãos começou a vir até Abraão. Agora a pergunta é, será que nós estamos dispostos, presta bem atenção, olha para mim, todos vocês, vamos lá, deixa eu ver, carinha de todos vocês. Será que nós estamos dispostos a fazer como Abraão fez? A realizar esse movimento, sair da sua zona de conforto para um lugar onde você não tem o mapa pronto? Abraão não sabia quem ele encontraria, qual era essa terra, como que seria, se seria fácil, se seria difícil, se ele teria que trabalhar lá, se ele não teria. A maioria de nós vamos, mas nós queremos saber para onde nós estamos indo. Quanto tempo vai demorar a viagem? Quais os recursos que eu tenho para essa viagem? Como que será essa terra que eu vou habitar? Essa é a nossa natureza, muitas das vezes. Nós queremos, mas, espera aí, me dá mais informação sobre isso aí. Eu quero estar seguro de que realmente vai dar tudo certo para mim. Abraão não tinha essas respostas para nenhuma dessas perguntas que muitas das vezes nós fazemos. E a palavra de Deus diz que Abraão partiu como o Senhor lhe tinha dito. Gênesis capítulo 12, verso 4. Hebreus nos fala lá que ele mesmo não sabia para onde que ele estava indo. E Abraão era amigo de Deus. Por quê? Porque creu em Deus e obedeceu a Deus. Deus prometeu a Abraão a terra de Canaã. Gênesis 12, 7. Mesmo para ele, que ele era um estranho naquele país, ele era um imigrante. E Deus falou, eu vou te dar essa terra. Terra prometida, promessa de Deus, o que Deus falou. É muito interessante quando Abraão, os funcionários de Abraão e os funcionários de Ló, que era o seu sobrinho, né? Eles começam a discutir, né? E resolvem se separar. Abraão chega assim e olha a terra e fala, Ló, faz o seguinte, escolhe qual a terra que você quer. Se você escolher daqui, eu vou para lá. Se você escolher de lá, eu vou para lá. Qual que você quer? Eu fiquei pensando, falei, caramba, o cara tinha tanta convicção da promessa de Deus, que ele se apossou daquela terra e falou assim, a terra é minha, eu posso deixar. Qual parte que você quer? Uau! Faz assim, uau! Entende? Se você estava desapercebido, você não entendeu, né? Se você estava pensando lá longe, você fala, o que ele falou agora? Mas eu vou falar uau de qualquer maneira, né? Disse que ele chegou e tinha convicção da promessa de Deus. Sabe qual é a nossa maior dificuldade, querido? Nós não temos convicção da promessa de Deus. Do que Deus falou, do que Deus prometeu, o que Abraão prometeu. Ainda bem que Deus começou a falar comigo alguns dias atrás e não ontem. Por que eu estou falando isso? Vocês abrem o coração comigo. E eu sei que essa palavra está indo direto ao seu coração. Se eu tivesse tido essa palavra ontem à noite, poderia ser dito porque foi influência, mas não.
O único trabalho que eu tive ontem foi de pegar de um computador e transferir para o meu iPad. Abraão disse que seria pai de muitas nações. E teve um único filho. E quando Deus pediu aquele filho para ele, a convicção dele de crer no que Deus falou era tão grande, que ele sacrificou aquele filho. Levou para o sacrifício. No coração dele, aquele filho já estava sacrificado, porque ele cria que Deus podia ressuscitar aquela criança. Porque Deus deu uma promessa para ele. Nós estamos andando por promessa e sendo amigo de Deus? Ou nós estamos vasculhando o que é benefício para mim, para poder então louvar e adorar a Deus e falar, Deus é bom, Ele é meu amigo. Abraão levou seu único filho, querido. A promessa de Deus para Abraão, eu vou te dar a terra de Canaã. E Abraão creu e obedeceu, querido. Segundo Tiago 2,23, que diz lá que Abraão é amigo de Deus. Será que nós somos amigos de Deus? Pode ser que sim, pode ser que não. Será que você crê em Deus e obedece a Deus como Deus quer que você realmente creia? Essa pergunta que eu quero colocar nessa manhã diante de você. Você tem se tornado amigo de Deus ou amigo do mundo? A tua dependência está nos recursos do mundo ou está naquilo que o teu Deus te prometeu? O teu conselho vem do mundo ou vem de Deus, que te criou, que fez, escreveu um projeto para você? Agora, quando eu penso em Abraão, é interessante a Bíblia, né? A Bíblia, a palavra de Deus, ela fala das virtudes dos homens, fala também dos defeitos dos homens. Assim como a nossa vida também, nós temos defeitos, você erra também, como eu erro também. E diz Gênesis 12 aqui, a gente vê que Abraão, ele recorreu à mentira, que alguns chamam de meias verdades, mas na verdade ele não buscou a meia verdade, quando se justifica, Sara era uma meia irmã dele, não. Ele mentiu descaradamente para se proteger. Muitas das vezes nós estamos tentando nos justificar. Você sabe qual é o clássico da nossa justificação? É nós estarmos errados e a gente transferir a culpa para alguém. Sempre tem um culpado. Quando a gente não encontra nenhum culpado, a gente fala, foi o diabo. Ele afirma que Sara era sua irmã, na verdade ela era a esposa dele. Como que isso é decepcionante? Saber que um homem que correspondia tanto a Deus, um homem que realmente tinha um projeto de Deus, de falar, esse é meu amigo, esse homem mente descaradamente, e isso está registrado. E a gente vê um incidente semelhante na vida do seu filho Isaac. Aí a gente vai falar, peraí, será que não existe maldição hereditária? Quantas vezes, querido, essas coisas estão acontecendo? Teve mais uma outra vez. Deus prometeu aqui que lhe daria muitos herdeiros. Do you speak português ou inglês? Pergunta com eles. Thank you, Marilena. Very welcome. Olha, gente, Deus prometeu a Abraão muitos herdeiros. Esses herdeiros seriam através da esposa dele, Sara. Aí o que Abraão fala? Primeira coisa, Abraão fala assim, peraí, eu tenho um herdeiro aqui, Damasceno aqui, esse será o meu herdeiro, Deus. Ele começa a dar jeitinho na situação, ele não... Aí Sara tem uma outra ideia, coitado, olha, hoje aí como é que é o nome deles lá, o Isis lá, o descendentes lá de Ismael. Olha que encrenca que Abraão arranjou. Meu irmão, obedece a Deus. A tua decisão pode fazer uma encrenca imensa. Diz que ele toma lá a serva de sua esposa e tem um filho com ela. Então o que nós vemos, querido? Abraão nem sempre demonstrou fé e obediência.
Abraão nem sempre agiu como amigo de Deus. Com isso eu vejo que Deus usa homens fracos, mulheres fracos, homens débeis, e que faz com que eles possam aprender. E Deus se inclina sobre nós. E Deus começa a trabalhar a nossa vida. Por que eu estou falando isso? As atitudes de Abraão me dão muita esperança. Porque eu sou meio como Abraão. Gente, sou eu. Sou eu. Nem sempre eu sou isso tudo que a Gisélia falou. Nem sempre eu sou obediente. Nem há momentos que eu ajo como eu fosse um grande amigo de Deus. Há momentos que eu ajo esquecendo completamente desse meu Deus. Mas a palavra de Deus diz, sabe o que ele faz nesse momento? Ele me dá a sua graça. Ele me dá a graça dele, que me redime, que me traz a razão. Quantas vezes, querido, nós decepcionamos Deus, talvez como Abraão decepcionou Deus. Quantas vezes nós estamos nos tornando, querido, mais amigo do mundo do que amigo de Deus. Tiago, ele coloca aqui uma proposição diante de nós, nessa manhã. Qual a sua decisão? Amigo de Deus ou amigo do mundo? Se eu sou inimigo do mundo, ou se nós somos inimigos de Deus? E Tiago fala aqui, infiéis. Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Qualquer um que quiser se constituir amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Nós temos uma escolha, querido. A mesma escolha que Abraão teve. Ser amigo de Deus ou ser um inimigo de Deus. Há uma série de palavras aqui que Tiago usa, que é muito interessante. Ele fala sobre o mundo. Não o mundo, globo terrestre. Não o mundo, sistema interplanetário, não. Não é um mundo, especificamente uma geografia. Ele fala de atitudes mundanas. Tiago está falando aqui claramente sobre pessoas que odeiam Deus e que se opõem a Deus. Sabe aqueles programinhas que você fica rindo lá, onde que acontece adultério, acontece pornografia, acontece tudo lá? Pastor, não tem pornografia. Você tem sim, você tem a Globo dentro da tua casa. Tem hora que eu não aguento, eu tenho que mudar lá. Você já até no jornal lá nacional, eu falei, caramba, como é que está passando isso aqui no Jornal Nacional? Por quê? Porque eles são mundanos e querem inundar a nossa cabeça com o mundanismo. E esse mundanismo começa a se tornar uma coisa natural. Você quer troço mais podre que novela de Globo? E não só de Globo, qualquer um, até aqui das americanas e hispana também. E o cara fica torcendo lá para moleque, não vale nada. Mas que dá um aspecto de boazinha, sofreu tanto, tadinha. Eu estava analisando esses aspectos, querido. Quantos lembram uma vez em Beirute, que um grupo de radicais lá prendeu alguns americanos, e eles começaram a ameaçar de matá-los se os Estados Unidos não cedessem a determinadas coisas. Lembra dessa história? Bastante tempo. Aí o que eles começaram? Eles começaram a tratar bem aqueles reféns. Começou a falar, não, olha, culpado é os Estados Unidos. Olha, nós queremos preservar a vida de vocês. Nós queremos ajudar vocês. Mas os Estados Unidos não colaboram. Sabe o que aconteceu na mente daquelas pessoas? Eles ficaram amigos daqueles radicais e ficaram contra a nação deles. Isso é chamado da síndrome de Estocolmo. Sabe o que eu estou falando, né? O que acontece? É quando a pessoa está cativeiro, algumas pessoas já assim para mim, é quando a pessoa está cativeiro, ou o marido opressor, ou algum tipo de opressão que ela está sofrendo, mas ela começa a tratar aquela pessoa bem, começa a fazer favores. Então aquele que ameaçava ela de matar aquela pessoa, começa a se tornar o herói que está sendo complacente com ela, que está preservando a vida dela e está dando alimento para ela. Esse tipo de mudança de mente
quando o algoz se torna o herói, foi então classificado como a síndrome de Estocolmo. Está entendido aqui, então? Então, querido, como é que é? Então, Tiago fala aqui sobre essa conexão, essa ligação com o mundo. Quando as coisas do mundo começam a se tornar normais. Há muito tempo atrás, as televisões, e principalmente as novelas, começou a colocar a característica de uma pessoa lá, que tinha a sua natureza, vamos dizer assim, diferente, e era a pessoa engraçada. Ele sempre era a pessoa engraçada, ele era sempre o trapalhão, e todo mundo ria, né? E todo mundo, olha só, como que ele é engraçado. Se você consegue rir daquilo que o diabo te dá, o diabo já te fisgou, querido. E hoje nós vemos aí, se empurrando goela abaixo, naturezas, sexo e tudo mais. Sabe por quê? Porque um dia você estava lá aplaudindo e concebendo a ideia do mundo. Estava conversando com o Anselmo falou que está difícil muitas das vezes frequentar determinados lugares, porque ele anda na contramão de muita coisa. Os filhos, eles têm lá o homeschool, e ele e a esposa dele que instrui as crianças em tudo quanto é tipo de arte, conhece quase tudo quanto é museu. São crianças que a esposa ensina a eles, mas muitas das vezes as pessoas falam, mas eles têm que conviver com outras crianças. Não, eles têm que conviver com a verdade, com o amor dos pais, o carinho dos pais, o suporte dos pais. Não é o mundo que ensina, é dentro de casa que a gente aprende. Tiago fala aqui de uma outra palavra, querido, escolha. Você pode optar por ser amigo do mundo ou ser amigo de Deus. É você que tem escolhido isso. Sabe como? Pelas concessões que você faz. Qual é o problema de fazer isso? Todo mundo faz. Eu não sou radical. Você sabe que eu não... Uma vez uma pessoa falou para mim, pastor, Marcos, você sabe que eu não sou um crente radical, extremista. Realmente, os filhos também não. E está tudo caminhando para o inferno. Guto e Asaf sabem exatamente o que eu concordo e o que eu não concordo. Lógico, eu vou amá-los sempre? Vou amá-los sempre. Quantas vezes, querido, o bem que nós queremos fazer, isso nós não estamos fazendo. Mas o problema é quando o mal que nós fazemos já não nos afeta. Eu fico em pânico quando eu erro. Eu fico em pânico quando eu falho. Quantas vezes eu falo, meu Deus, como pode? É como Paulo fala, esmurra a si mesmo. Fala, eu não fui chamado para isso. Mas quantas vezes a nossa mente está cauterizada, querido? E cristãos seguem caminhos do mundo. Isso é uma escolha. Quando esses cristãos viram as costas para Deus, é escolha. E são pessoas que realmente se aliançaram com Deus. Tiago não está escrevendo para quem está no mundo. Tiago está escrevendo para quem tinha uma experiência de novo nascimento. É tão terrível, querido, ser amigo do mundo. Ser amigo do mundo é uma escolha. E quando você destrói valores básicos que Deus te deu, você optou por isso. Você abraçou isso. Isso significa que você decidiu ser como aqueles que produzem aquilo que você vê. Hollywood é uma grande máquina para ferir e machucar a igreja. E nós estamos fazendo concessões. Vocês sabem como que o inglês muitas das vezes é perfeito para mim, né? E às vezes o que se diz em inglês não me machuca tanto, porque eu realmente não estou entendendo direito o que eles estão falando. Mas de vez em quando eu estou assistindo determinadas coisas, eles viram para mim, isso aí não é bom não. Gisele, então,
É a nossa fiscal, é a nossa controle de qualidade. Quantas vezes, Azaf, então no início nosso aqui, pai, isso aí é do diabo, não vê não. Isso é demoníaco. Então, querido, quando nós fazemos concessões, desculpe a expressão, mas você decidiu subir na cama de Satanás. Você, como o Tiago diz ali, você está adulterando com o mundo. Você está adulterando com o diabo. Isso significa que você decidiu deliberadamente pisar o Filho de Deus. Você está fazendo pouco caso da graça, do amor e de tudo que Deus deu. Para se conceder alguns minutos, segundos de prazer. Isso significa que você decidiu pecar, mesmo sabendo que você foi lavado e redimido pelo sangue de Jesus. Talvez você fique assim, mas de que forma que eu posso ser amigo do mundo? Nunca que eu chegaria e apresentaria a Gisélia como minha irmã. Pastor, mas ela é irmã em Cristo. Mas eu nunca apresentaria ela como minha irmã em Cristo. Ela é minha mulher, ela é minha esposa. Diante de qualquer circunstância, de qualquer situação, enfrentando qualquer coisa. Se eu tivesse uma empregada doméstica, eu nunca me deitaria com uma empregada doméstica. Por que eu estou falando isso, querido? Apesar de Abraão ter fracassado, ele encontrou graça diante dos olhos de Deus. E talvez essa manhã é uma grande oportunidade de você encontrar graça diante dos olhos de Deus e trazer temor para dentro do teu coração. Nós nos tornamos amigos do mundo quando nós aceitamos o pecado. Nós nos tornamos amigos do mundo quando aceitamos o roubo, mentira, desonestidade, ganância, tomar o nome de Deus em vão. Como que eu dependo e preciso da graça de Deus, querido. Nós nos tornamos inimigos de Deus e amigos do mundo quando nós não guardamos o nosso coração contra a impureza. Tiago, nos 3 primeiros capítulos, você pode ler, ele faz uma série de exortações para crentes, lavados, redimidos pelo sangue de Jesus. Ele não está falando para quem é do mundo. Ele fala aqui, olha, deixa as paixões, deixa o orgulho. Liguei para a Gisélia ontem, ontem ela teve uma feira, e assim que ela teve a oportunidade, acho que eu contei para o Tristão, você sonha? Contei para alguém, não me lembro para quem. Eu sonhei pela manhãzinha, né? Que nós estávamos tendo um culto, né? E dificilmente eu sou de me impressionar com sonho. E ali eu peguei, então, olhando aquele culto, tinha um estilo de culto que, pelo menos, não me agradava. Tinha aquelas pessoas tudo dançando, igual anjo, aquelas coisas assim, e tal. E as vestes não eram as mais nobres. E, de repente, saiu, voltou, falei, não é arte. Fiquei ali vendo. Mas chegava o momento de eu ter que pregar. E eu subi no alto de uma escada, eu estava falando das pessoas, trepado literalmente numa escada com o microfone, e olhava de cima. E qual é o estudo que nós estamos fazendo sobre a mente de Cristo? É simplesmente quebrar o orgulho. E eu falei, Gisele, será que é alguma coisa que Deus quer me mostrar na área de orgulho? E nós estávamos aqui, e as pessoas ficaram muito próximas aqui, né? E elas estavam dispostas para mim, e eram líderes. Eu falei, não fica aqui não, chega uma para trás. Quando elas chegaram para trás, né? Eu abri a palavra que eu ia ministrar, cadê a palavra? Eu tinha esquecido toda a palavra, não sabia o que ia pregar. Pastor Silvino estava do meu lado, eu falei, Silvino, faz o anúncio aí da Hand Friends. Hand Friends. Isso aí que o Sandro falou? O que aconteceu? Aí, enquanto ele estava anunciando o que aquilo era, eu desesperadamente, aquela pressão no coração, eu não tinha uma palavra para dar. E eu acordei com aquela dor no coração. Eu falei, Deus, nunca permita que eu não tenha o que ministrar, Senhor. Nunca permita que me falte a tua palavra. Gente, a minha dor era tão grande que eu fiquei assim, Senhor, se é área de orgulho, trata a minha vida. Trata, Senhor, comigo. Tiago exorta-nos ainda, para que a gente não seja tão rápido no falar, que a gente não seja tardio para ouvir, que a gente não seja tão rápido para se irritar,
Fala para a gente ter controle da nossa língua, do teclado ou da nossa caneta. Diz lá, ele nos exorta a cuidar das viúvas e dos órfãos. Mostrar favoritismo, não ter favoritismo com aqueles que têm grandes rendas ou posição, esperando levar vantagem. Ele nos exorta, não adianta nada a fé sem obras. Ele nos exorta a gente não ter um coração invejoso, ambicioso, egoísta, a não ter um coração com ódio, com raiva. Deus tem tratado isso na nossa igreja, graças a Deus, querido. Graças a Deus, Deus tem nos levado realmente a um coração humilde, quebrantado. Pessoas que nós nem conhecemos, na hora que a gente conhece, a gente começa a amar. Quando é que nós somos culpados dessas coisas, querido? É quando nós estamos agindo como amigos do mundo, em vez de estar agindo como amigos de Deus. É quando nós optamos em ser amigo do mundo e acabamos nos tornando inimigos de Deus. Tiago usa ainda as palavras adultério, infiéis. E parece interessante que aqui, quando ele chega no capítulo 2, entre o capítulo 2 e o capítulo 3, ele está falando lá, estivesse falando a irmãos. De repente ele começa com um discurso infiéis, como aqueles profetas do Antigo Testamento, mostrando essa a hora de mudar. É como que a língua de fogo estivesse tomando ali conta de Tiago. Quantas vezes, demasiadamente, nós agimos mais como amigos do mundo, da mesma maneira que o mundo faz, ou dentro do conceito que o mundo faz. Nós somos tão rápidos a julgar, nós estamos tão rápidos a abraçar conceitos errados. O mundo e as pessoas, querido, Gisele estava falando comigo nesses dias, elas são assim, dotadas de tão incrível atos de bondade e de beleza. Elas são capazes de utilizar e descobrir determinadas coisas fantásticas. Fantásticas mesmo. E muitas das vezes nós olhamos essa capacidade, essa bondade, esse relacionamento. Ou o homem, olha, o homem é bom. Que nós esquecemos e nós não vemos o quanto que muitas das vezes aquele que é bom odeia Deus e os princípios de Deus. E muitas das vezes nós esquecemos que eles são inimigos de Deus. E se são inimigos de Deus, são nossos inimigos também. E quantas vezes nós estamos tomando a palavra dos inimigos de Deus frente à palavra de ser amigo de Deus. Nossos costumes, nossa cultura, ela cultua sorrisos, adultério, filmes que nunca deveriam ser aprovados por nós, ideias que deveríamos repudiar completamente, violência que deveríamos estar fora dela. Como que Tiago chama isso? Adultério espiritual. No Antigo Testamento, quando o povo de Deus adorava falsos deuses, os deuses dos seus vizinhos pagãos lá, quantas vezes o profeta chegava e falava: vocês estão adulterando. Está lá, um monte de passagens. Se você quiser anotar rapidinho aí, Levítico 25, 20, verso 5, Juízes 2, verso 17, Jeremias 3, verso 6 a 10, Ezequiel 16, 32, Oséias 1, 2. Todos os profetas mostrando que esse lado espiritual, que muitas das vezes nós relaxamos, é chamado de adultério espiritual. Deus quer que a gente seja fiel a Ele, querido. Fidelidade é esperado num relacionamento conjugal. E espera, a Bíblia fala que nós somos como a noiva do Cordeiro. Então espera-se que no relacionamento com Jesus nós possamos nos tornar totalmente fiéis. Jesus, irmãos e irmãs, ouça isso. Ele é um noivo ciumento. Jesus é um noivo que tem zelo pela sua noiva. Ele não admite que ela seja dividida com ninguém.
Quantas vezes, querido, nós estamos permitindo isso na nossa vida e Ele tentando nos proteger. O Cristo que vive dentro de nós, Ele tem intenso ciúme por nós. E Ele cuida de nós. Ele nos ama tanto, querido. Mas Ele nos ama tanto que Ele morreu por nós. Ele nos ama tanto que Ele deu a vida dele por nós. Para te resgatar, para te conquistar. Será que se alguém olhar para a minha vida, olhar para a nossa vida, para a sua vida, vai dizer que os valores que estão na sua vida é de alguém que é amigo de Deus? Eu queria que você pensasse na sua vida, querido. Será que você está comprometido com os princípios de Deus, a visão de Deus, como Abraão, largando tudo, indo para a terra, você não sabe qual vai ser o futuro, você não tem as diretrizes do mapa, mas você confia, o meu Deus reina, o meu Senhor reina, o meu Senhor está no controle. Tiago está nos lembrando isso aqui, querido, que Ele nos dá maior graça, 4:6, coloca para a gente, Asaf. Olha o que Ele diz aqui, querido. Todavia, Ele dá maior, fala, maior graça. Vamos lá, todo mundo, fazer. Maior graça. Cadê o bracinho? Maior graça. Fala para o teu irmão, ó, é maior, meu irmão. Poxa vida, o Murilo caprichou lá, ninguém olhou para ele. Vai lá, Sandro, olha para o Murilo lá. Lá atrás, vai lá. Vai, mostra para ele, Tom, como é que é. Maior graça. Gente, a gente que tem esse sangue meio latino assim, a gente fala com a mão, a gente fala com tudo. Né? Mas diz mais, que Deus resiste a quem? A quem está conjecturando. Isso aí não é para mim, eu estou fora disso. Ah, te peguei, né? É, você pensou isso. Que isso não é para você. Não, larga a soberba de lado, querido. Porque Deus dá graça aos humildes, querido. Deus não dá o seu espírito. Ele dá tudo o que nós precisamos, querido. Para aprender a fazer como Abraão fez. Como Abraão andou. Fazer como Abraão, querido, é confiar totalmente nele. Eu li uma história muito lindinha. Diz que um garotinho, bem novinho, talvez 7, 8 anos, ele estava tentando mover algumas pedras, com toda a sua força. Com toda a sua força ele estava tentando mover aquelas pedras. Aí o seu pai veio e sentou, e ficou olhando. Né? E ele tentando, com todos os seus músculos, com todo... Aí até que ele desistiu. Aí seu pai, você tentou com toda a sua força? Ele falou, tentei, pai, com toda a minha força. Ele falou, não. Eu acho que realmente eu não sou seu pai, porque você não pediu ajuda comigo. Será que você está pedindo ajuda com o pai? Ou você está vivendo uma vida independente dele? Ou você ainda não aprendeu a ser amigo de Deus? Ser dependente dele. Dizer, Senhor, eu estou numa enrascada, Senhor. O que eu faço? Se eu estou perdendo o controle, o que eu faço? Senhor, eu estou precisando de ajuda. O que eu faço? Senhor, eu estou desesperado. O que eu faço? Senhor, eu não sei para onde ir. O que eu faço? Sabe o que eu estou falando, querido? Se humilha na presença do Senhor. Pede a Ele a sua graça. O noivo ciumento vai responder para você. Se humilhar diante dele e falar, Senhor, eu entrego tudo, Senhor. Eu quero viver como um servo seu. Lembra a parábola do filho pródigo? Ele faz um projeto lá e fala, vou voltar para o meu pai. Ele tinha gastado tudo, já não estava passando fome.
Diz que ele queria comer comida de porco, mas nem isso lhe era dado. Aí ele fala, eu vou voltar para o meu pai. Ele fez um projeto. Falou, você um dos empregados do meu pai. Ele chega para o pai. Pai, pequei contra ti. Começou todo aquele discurso. E o pai falou, vem cá meu filho. Trazer uma roupa nova para ele. Coloca a aliança no dedo dele. Calça os pés dele. Esse meu filho estava perdido e foi restaurado. É só isso que Deus está querendo essa manhã, querido. Humilhar perante o Senhor. Viver como amigo de Deus. Quantas vezes quando nós estamos vivendo como um fugitivo. Lugar nenhum presta, relacionamento nenhum presta. Não. É tudo falso, tudo mentira. Não, querido. Você precisa encontrar o teu amigo verdadeiro chamado Jesus. Quando você encontra Jesus e que você abraça a causa dele, ele abraça a sua. Quantas vezes a nossa oração, pedi, mas você não tem que ser pé de mão. Você pede para o seu próprio proveito. Se eu não tenho problema, eu não venho para oração, só venho quando tenho problema porque eu tenho uma necessidade. Oração é um pouco mais do que pedir. Oração é você se encontrar com o Pai. Tudo bem, você pode fazer isso na sua casa, mas eu gosto da oração corporativa, onde a gente une a nossa fé, onde a gente ministra um para o outro. Eu venho às quartas-feiras aqui, não é porque eu tenho um problema, não. Muitas vezes eu não oro nem pelos meus problemas. Mas eu venho aqui conhecer o coração do Pai, estar em comunhão com o Pai, e poder ministrar corretamente oração sobre a vida dos meus irmãos. E com a minha vida eu fazer a diferença. Eu seria um medíocre, desculpe, estou falando para mim, não estou falando para vocês não. Se eu tivesse vindo nesse lugar aqui só porque eu preciso. Eu venho nesse lugar aqui porque eu sei que a minha vida faz diferença, eu fui chamado para fazer diferença na vida de algumas pessoas. Aquelas que deixam, logicamente. Querido, não tem coisa melhor do que ser amigo de Deus. Quando o culto começou a abrir esse culto nessa manhã, eu falei, vai pregar tudo ali. Vamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Nós vamos ver a consequência disso, querido. Sabe por que você está encrencado? Você está querendo conseguir aquilo que é o teu conforto, o teu consolo, o seu deleite, ao invés de você buscar, Pai, eu estou aqui por tua causa. Eu saí da minha casa, da minha parentela, para uma terra que eu creio que o Senhor me mostrou. E em ti, Senhor, serão benditas todas as coisas que eu precisar. Você não vê essa nação para sofrer nem ter dor de dente, querido. Não. Você vem nessa nação para a tua vida fazer diferença. Mas se você acha que você está aqui só por uma questão financeira, se torne nessa manhã amigo de Deus. E você vai ver as coisas mudarem. Seja amigo de Deus, inimigo do mundo. A palavra de Deus nos ensina que o mundo jaz no maligno. De lá ele não pode te dar nenhum. Você não foi chamado para ouvir os seus amigos segundo o mundo, mas para ouvir Jesus Cristo e o Espírito Santo, que eu creio que habita em você e que tem ciúme de você. Fala com Deus nessa manhã, querido. Fala, meu amigo, me dá a tua graça maior. Fala com Ele, fala assim, me dá a tua graça, Senhor, eu preciso da tua graça. Eu vou usar uma palavra bem simples, querido, para você entender. Senhor, eu não quero fazer besteira. Eu quero conquistar a tua promessa. Deus quer que você conquiste a promessa dEle. Deus é um Deus de aliança, querido. Deus é um Deus de promessa. Quem sabe você quebrou, tirou por alguns instantes a aliança do seu dedo e está tentando fazer na sua força. Que você possa experimentar a graça dEle nessa manhã. Senhor, eu oro pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs.
para que a tua graça os alcance nessa manhã. Eles não precisam de uma manifestação pública disso, Deus. Eles precisam, Senhor, simplesmente confessar os seus pecados, reconhecer que precisa de Ti e receber da Tua graça todo-poderosa. Oh, Deus da aliança, Deus de promessa, Deus de poder. Vem sobre nós nessa manhã, Deus. Vem sobre os casais aqui, vem sobre cada pessoa que aqui está. Vem sobre aqueles que muitas das vezes estão emprestando o seu ouvido ao mundo e tentando ser enlaçado pelo mundo. Senhor, mas que nessa manhã possamos nos desembaraçar de todo o peso, pecado que tenazmente nos assedia e que a gente possa correr a carreira que Tu tem nos proposto, Deus. A Tua graça já foi nos dada, Senhor. O Teu Espírito está dentro de nós e só o Teu Espírito para nos convencer, Senhor, de todas as coisas. E é com a Tua ajuda que eu conto nessa manhã. Eu sei que eu não posso convencer ninguém aqui, Deus. Só o Teu Espírito. Que haja mudança nessa manhã, Deus. Que haja transformação nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode falar graças a Deus?